Você já leu um versículo e pensou, isso aqui não pode estar na Bíblia. Porque parece contradizer tudo o que o Evangelho ensina. E aí vem a frase que acende discussões há séculos: batismo em favor dos mortos. Então a pergunta que te persegue é simples e perigosa. Paulo aprova um ritual de batizar vivos para salvar mortos? Se aprova, por que ele nunca manda a igreja fazer isso em lugar nenhum? Porque ele não ensina o rito, não define quem são os mortos, não descreve como se pratica, e não corrige abusos, se isso fosse doutrina central. E mais, se alguém usa esse versículo isolado para construir uma prática inteira, será que não está fazendo exatamente o que Paulo combate em Corinto, pegando pedaços de linguagem cristã, mas negando o coração do Evangelho? Porque Paulo não está escrevendo uma carta sobre um ritual secreto. Ele está lutando por uma coluna que, se cair, derruba tudo, a ressurreição. O próprio Paulo crava, em 1 Coríntios 15:12, como podem alguns dentre vocês afirmar que não existe ressurreição dos mortos? E ele aperta ainda mais, em 1 Coríntios 15:14, e, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então hoje eu vou te levar para dentro desse conflito, não para inventar rituais, mas para sentir a pressão do argumento de Paulo na pele. E ao longo do caminho, a Bíblia vai abrir outras cenas, de outros tempos, com o mesmo tema: gente que tenta viver fé sem ressurreição, gente que afunda quando a esperança vira filosofia, e gente que volta a respirar quando encontra o Cristo vivo. Vamos ver isso acontecendo agora. Você está em Corinto e a coisa está fervendo. Não dá tempo de ficar admirando rua, pedra, coluna, porque o que está em jogo não é arquitetura, é destino. Você entra na reunião e ouve vozes misturadas, devoção e vaidade, oração e competição, gente falando de Jesus como quem recita uma ideia bonita, e outros com os olhos acesos como quem carrega uma bomba no peito. Um irmão se levanta. As mãos dele suam. Ele tenta parecer calmo, mas o pescoço pulsa. Ele diz algo como, claro, Cristo é Senhor, mas ressurreição dos mortos? Isso é coisa de gente simples. Isso não existe. Um outro concorda com a cabeça, com aquele sorriso de quem acha que acabou de vencer um debate. E aí o ar pesa, porque não é uma pergunta acadêmica. Se não existe ressurreição, então os túmulos são cadeados finais. Se não existe ressurreição, então o luto é um poço sem corda. Se não existe ressurreição, então santidade vira teatro, e coragem vira estupidez. Paulo não está ali fisicamente, mas a carta dele está. E quando alguém começa a ler, a voz treme como espada saindo da bainha. A carta não começa massageando o ego. Ela vai direto ao nervo. 1 Coríntios 15:12. Como podem alguns dentre vocês afirmar que não existe ressurreição dos mortos? Você sente como se Paulo estivesse no meio da sala, olhando um por um. Como se ele dissesse: vocês perceberam o que estão falando? Vocês perceberam o que estão arrancando do Evangelho? E ele não começa num versículo estranho. Ele começa no centro: Cristo vive. O leitor avança, e cada frase é um golpe. 1 Coríntios 15:14. E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Inútil. A palavra cai no chão como pedra. Você vê alguns irmãos engolirem seco. Outros apertam a mandíbula, irritados. Porque a gente gosta de um evangelho que enfeita, mas não gosta de um evangelho que exige. E Paulo está exigindo tudo: ou Cristo ressuscita, ou acabou. E aí vem a pergunta que queima por dentro: se eu tiro a ressurreição do evangelho, o que sobra? Um mestre morto. Um símbolo. Uma ética. Um clube. Sobra religião sem pulso.
Você escuta a carta e sente que Paulo está puxando o tapete debaixo de qualquer cristianismo arrumadinho que tenta ficar aceitável para o orgulho humano. Ele empilha testemunhas, ele lembra aparições, ele alinha a lógica. Mas então, como se ele soubesse que alguns naquela sala estão se escondendo atrás de práticas religiosas, ele faz uma coisa ousada, ele pega o comportamento deles e vira contra eles. E é aqui que a frase explode. 1 aos Coríntios 15, 29. Caso contrário, que farão aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? O salão fica em silêncio. Porque isso não é um convite. Não é, façam isso. É, que farão? É uma pergunta que encurrala. Paulo está dizendo, com a força de quem não tolera incoerência, vocês têm práticas, vocês têm linguagem, vocês têm símbolos, e mesmo assim querem negar o fundamento que dá sentido a tudo isso. E perceba o jeito que ele fala, aqueles que se batizam. Ele não diz, nós mandamos vocês se batizarem pelos mortos. Ele aponta para algo que existe no ambiente deles, seja o que for, e usa como argumento contra a negação da ressurreição. Agora, deixa eu te levar para dentro da mente de um coríntio naquele instante. O coração dispara. A garganta seca. Ele lembra do dia do próprio batismo, água fria na pele, o peso do corpo descendo, o fôlego preso por um segundo, e então subir como quem nasce de novo. Ele lembra das lágrimas. Lembra de alguém que já morreu na fé. Lembra da esperança de reencontro. E então vem a pergunta de Paulo, como martelo: se não há ressurreição, o que foi aquilo? Paulo ainda continua, como quem abre o peito e mostra cicatrizes. 1 aos Coríntios 15, 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Você quase ouve a respiração pesada de Paulo em outras noites, noite de prisão, noite de pedra voando, noite de fome. E ele pergunta, eu sofro por quê? Eu apanho por quê? Eu arrisco por quê? E se não existe ressurreição, tudo isso vira loucura. Ele crava a estaca final. 1 aos Coríntios 15, 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. E isso revela o coração do argumento. Paulo não está construindo um ritual para consertar o passado dos mortos. Ele está destruindo a mentira de que o futuro não existe. Ele está dizendo, sem ressurreição, vocês vão viver como animais bem educados, prazer agora, vazio depois. Mas então, o que Paulo quer dizer com batizam em favor dos mortos? Aqui o texto não te dá um manual, e isso é proposital. Paulo não está interessado em satisfazer curiosidade, ele quer salvar a fé. E existem leituras possíveis, e eu vou te dar 3, com temor e cuidado, porque o alvo não é vencer discussão, é proteger o Evangelho. Primeira leitura. Havia um grupo que praticava algum tipo de batismo vicário, um vivo tentando representar um morto. Paulo não endossa isso, ele usa como argumento de dentro, mostrando que até aquela prática pressupõe ressurreição. Ele não diz façam, ele diz que farão. Segunda leitura, em favor como por causa dos mortos, ou seja, pessoas se batizam movidas pela esperança do reencontro com irmãos que morreram em Cristo. Não é salvar o morto pelo rito, mas eu entro nessa aliança porque a morte não teve a última palavra sobre os nossos. Terceira leitura, a frase pode refletir linguagem local associada à morte, batismo à sombra da morte, ou em vista da morte, porque na igreja primitiva o batismo é confissão pública que pode custar a vida. Ainda assim, o ponto permanece, se não há ressurreição, o ato perde sentido. E aqui está o chão firme, Paulo jamais coloca o destino eterno de alguém nas mãos do batismo de outra pessoa. Paulo jamais ensina um atalho ritual para os mortos.
Paulo prega Cristo crucificado e ressuscitado, e chama vivos ao arrependimento e fé. E para você sentir isso não como teoria, mas como sangue pulsando, eu preciso te conduzir para outras águas, águas onde a esperança ou afunda ou caminha. Porque séculos antes de Corinto tentar segurar linguagem cristã com coração dividido, um povo inteiro chega no limite onde fé sem futuro vira desespero. E quando o desespero grita, a pergunta é sempre a mesma: Deus está vivo, e Ele ainda abre caminho. O povo de Israel corre. Não é corrida de atleta, é corrida de gente que ouve o som da morte atrás. O chão treme com rodas. A poeira entra na boca, gruda na língua. Crianças choram com soluço curto, como quem não consegue nem puxar ar direito. E alguém grita: eles estão vindo. Moisés está na frente, mas ele também sente ameaça nas costas. A mão dele aperta o cajado com força demais, os dedos ficam brancos. E quando ele olha adiante, não vê uma estrada. Vê água. Vê fim. O povo para e vira contra ele. A raiva nasce do medo. Eles falam cuspindo palavras, como se a saliva carregasse acusação. Êxodo 14:11. Será que foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Você percebe o que eles estão dizendo? Moisés, você nos prometeu futuro, mas só existe cova. A negação da ressurreição começa assim, quando a gente crê que Deus não pode fazer vida depois do limite. Moisés respira, mas o ar é pesado. Ele pensa: se eu falar errado, eles me apedrejam. Se eu calar, eles desmoronam. E então ele solta uma ordem que não combina com a situação, uma ordem que exige fé de quem está com o coração na garganta. Êxodo 14:13. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Fiquem firmes. Firmes onde? Diante da água. Diante do impossível. E então vem a palavra que corta a noite. Deus não está pedindo para eles filosofarem. Ele está pedindo para eles andarem. Êxodo 14:15. Diga aos israelitas que sigam em frente. Seguir em frente parece loucura. A fé sempre parece loucura quando não há ressurreição no horizonte. Porque a fé verdadeira aposta que Deus cria caminho onde não existe. Moisés levanta o cajado. O braço dele treme de cansaço, não de drama. O ombro dói. O pulso parece que vai falhar. Mas ele ergue, e ele obedece. Êxodo 14:16. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar para que as águas se dividam. E não é um conto suave. É pavor e maravilha misturados. O povo sente o cheiro úmido, ouve um rugido que não é de animal, é de água sendo empurrada contra a própria natureza. E quando o corredor aparece, não parece seguro. Parece um convite para morrer no meio. Uma mãe aperta o filho contra o peito. A criança treme. O pai olha para a parede de água e pensa: se isso desabar. E ainda assim eles entram. Êxodo 14:22. Os israelitas entraram no mar em terra seca, com uma parede de água à direita e outra à esquerda. Terra seca. Eles sentem o chão firme sob os pés e não entendem. O impossível não é só a água aberta, é a firmeza onde deveria ser lama. E aqui está o ponto que conecta com Corinto. O povo está sendo salvo não por um rito mágico, mas por um Deus vivo que abre caminho e derrota a morte. Porque quando o Egito entra atrás, confiante, a soberba corre para dentro do milagre sem perceber que milagre sem aliança vira juízo. As rodas emperram. O pânico muda de lado. Êxodo 14:25. Ele fez com que as rodas dos seus carros atolaram, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los.
E então, quando Moisés estende a mão de novo, não é espetáculo. É sentença. O povo de Deus vê a água voltar, e vê o inimigo cair. Êxodo 14, 28. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros, todo o exército do faraó. E o povo fica ali, ofegante, com o gosto de sal na boca, olhando para trás, como quem não acredita que atravessou. E nasce uma coisa dentro deles, temor. Não medo do futuro, temor do Deus que dá futuro. Agora segura essa imagem: atravessar águas é morrer para uma vida e nascer para outra. Você já ouviu isso antes? Sim. Batismo. Só que Paulo não deixa a igreja tratar batismo como superstição. Paulo amarra batismo à união com Cristo, e união com Cristo significa morte e ressurreição. E para isso, eu te arrasto para uma outra água, uma água menor, mas com um abismo maior, o coração humano em pânico. É noite. Os discípulos estão no barco, e o corpo deles está em guerra contra o medo. As mãos calejadas agarram cordas molhadas, os nós apertam e soltam, o sal e o suor ardem nos olhos. Um deles tenta gritar uma ordem, mas o vento engole a voz. E Jesus vem andando sobre as águas. Não como mito distante, como presença que pisa no impossível. Mateus 14, 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. É um fantasma, disseram eles, e gritaram de medo. Eles estão tão tomados que confundem salvação com assombração. Isso é o coração humano. Quando a ressurreição não governa, até Jesus parece ameaça. Mas a voz dele corta a tempestade, firme, sem hesitar. Mateus 14, 27. Coragem. Sou eu. Não tenham medo. Pedro sente o peito queimar. Ele não é o mais forte, mas é o mais impulsivo. Ele olha para Jesus, e no meio do caos, nasce nele um desejo absurdo: eu quero estar onde ele está. Ele grita, cuspindo água do próprio medo. Mateus 14, 28. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus não dá palestra. Jesus dá um chamado. Mateus 14, 29. Venha. Pedro coloca um pé fora. O barco balança, e ele quase cai antes de começar. Ele sente a água tocar a sola, e não afunda. O coração dele dispara tão forte que parece quebrar as costelas. Ele dá um passo. Mais um. Ele pensa: eu estou fazendo isso. Eu estou andando. O vento bate no rosto dele como tapa, e por um segundo ele olha para o lado. Ele mede o tamanho do impossível. E quando o foco muda, o corpo obedece ao medo. A perna afunda. A água sobe na canela, no joelho, e a garganta dele fecha. Mateus 14, 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Esse grito não é bonito. É cru. É desespero. É confissão de limite. E Jesus não demora. Ele estende a mão e agarra Pedro com força de quem não perde o que é seu. Mateus 14, 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente. A palavra é um evangelho inteiro. Quando você afunda, o Cristo vivo não é lento. Agora encaixa isso com Corinto. A igreja está afundando porque está olhando para o vento da filosofia, para a reputação, para o aceitável. E Paulo, como o braço estendido de Cristo, puxa a igreja de volta para o centro, a ressurreição. E aqui a pergunta volta com mais peso:
Batismo em favor dos mortos é sobre um rito para mudar o destino de alguém? Ou é uma frase usada por Paulo como lâmina lógica, para mostrar que negar ressurreição destrói até a prática deles? Paulo está dizendo: vocês querem o símbolo, mas negam a realidade. Vocês querem a água, mas negam a vida. E para selar isso, o próprio Evangelho nos dá a definição de batismo como união com Cristo, não como substituição por mortos. E isso aparece com clareza em Romanos 6:3-5. Romanos 6:3. Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Baptismo é mergulho em Cristo. Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E Paulo continua. Romanos 6:5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então a esperança cristã não é eu faço um rito e resolvo o passado de alguém. A esperança cristã é eu me uno ao Cristo vivo, e a morte não tem a palavra final. E agora eu preciso voltar para Corinto, porque a carta não termina no mistério, ela termina na convocação. Paulo não quer uma igreja curiosa. Ele quer uma igreja firme. Ele quer uma igreja que, mesmo chorando seus mortos, não enterra junto a esperança. Então ele dá o retorno, a aterrissagem, o chamado para uma vida que faz sentido porque a ressurreição é real. 1 aos Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Não será inútil. Olha como isso conversa com é inútil a fé de 1 aos Coríntios 15:14. Se Cristo não ressuscitou, tudo é inútil. Mas porque Cristo ressuscitou, nada do que você faz no Senhor é inútil. E aqui vem o veredito espiritual, simples e eterno: a ressurreição não é um detalhe do cristianismo. Ela é o eixo. Ela é o chão. Ela é o fôlego. Agora o espelho. Hoje também existe um Corinto dentro de nós, a parte que quer Jesus como inspiração, mas não quer Jesus como Senhor vivo. A parte que quer consolo, mas não quer poder. A parte que quer símbolos, mas foge de fé real. Talvez você esteja de luto. E a tentação é procurar qualquer coisa, qualquer ritual, para aliviar a dor. Mas o Evangelho não te dá superstição, ele te dá uma pessoa viva. Talvez você esteja com medo do futuro. E a tentação é dizer não existe ressurreição de um jeito moderno, não existe recomeço, não existe cura, não existe restauração. Mas o Cristo que pisa nas águas ainda diz: coragem, sou eu. Mateus 14:27. E talvez você esteja vivendo como se amanhã fosse o fim. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. 1 aos Coríntios 15:32. E Cristo está te chamando para um amanhã que não termina. Então eu te faço um convite que é resposta natural a tudo que você viveu aqui. Não fuja para curiosidades que distraem. Volte para o centro. Cristo vive. Se essa palavra te alcança, escreve nos comentários: Cristo vive. E compartilha com alguém que está de luto, porque essa esperança não é poesia, é evangelho. Agora, onde você está, do jeito que der, fala com Jesus. Não como fórmula, como quem estende a mão no meio das águas. Senhor Jesus, eu confesso que muitas vezes eu quero a forma sem o poder, eu quero o símbolo sem a vida.
Eu trago meu medo, meu luto, minha dúvida, e eu ouço tua voz dizendo: venha. Segura minha mão quando eu começar a afundar. Firma meus pés na tua promessa. E faz a ressurreição governar meu coração, porque tu estás vivo. Em nome de Jesus. Amém.